como vencer as lutas, as dificuldades, as crises que nós passamos em nossa vida, as tribulações e como nós podemos vencer a ansiedade que tanto nos acomete no nosso dia a dia. Sobre isso que eu gostaria de falar para você hoje. Bom, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 11. Lá diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Bem, esse texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 11, ele nos fala um pouco de como nós podemos vencer as crises, as lutas, as dificuldades da vida e a ansiedade também. E é um texto muito rico, e hoje nós estamos começando uma nova série no nosso canal, que é de devocionais. Eu gostaria de falar sobre textos da Palavra de Deus que venham edificar a sua vida. E aqui nesse texto, no versículo 6, a Palavra de Deus diz que, primeiramente, nós devemos nos humilhar diante de Deus, para que nós possamos ser exaltados por Ele. Devemos nos humilhar debaixo da sua potente mão. Sabe, em primeiro lugar, para entendermos esses princípios que nos levam a vencer as crises da vida, nós precisamos entender que é necessário se humilhar diante de Deus. Por vários textos nós vemos que a Palavra de Deus nos ordena a humilhar-nos diante de Deus. E por que a Palavra de Deus diz isso? Porque, na verdade, só se humilha aquele que é humilde. E como é difícil, na verdade, se humilhar diante de alguém. Como é difícil ser humilhado, não é mesmo? Mas quem é humilde, genuinamente, dificilmente se sente humilhado diante de alguma situação. Mas aqui a Palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Somente através da atitude de se colocar diante de Deus para receber aquilo que Ele tem para nos dar, com humilhação, se for preciso, ou seja, com súplicas, com uma oração de fato que envolve todo o nosso ser, é que nós poderemos receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. E a Bíblia diz que essa humilhação é diante da potente mão de Deus. Essa palavra potente, ela tem um significado aqui nesse texto. Potente porque é a forte mão de Deus, é o braço forte do Senhor, como diz a palavra também. Sabe, o braço forte do Senhor é capaz de fazer qualquer coisa a nosso respeito. Tudo que nós precisarmos, Deus pode nos dar, porque o seu braço é poderoso, ou seja, as suas mãos têm o poder de transformar qualquer circunstância. E no versículo 6 ainda diz também que no devido tempo Ele nos exaltará, ou seja, segundo a vontade dEle, no tempo dEle. O tempo também é algo que nos deixa muito preocupados às vezes, nos deixa ansiosos, mas no devido tempo, fala que Deus, Ele sabe o momento certo de todas as coisas. E a Bíblia diz aqui também que Ele vai nos exaltar diante das lutas, das crises, das tribulações. E a palavra de Deus diz no verso 7 de 1 Pedro, capítulo 5, que nós temos que lançar também sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, então, se você quer vencer a ansiedade, lance sobre Deus, com orações também, com súplicas e ações de graça. Sabe, lance sobre Ele todas as suas lutas, entregue a Ele todas as suas dificuldades e com certeza Ele vai te ajudar. A palavra de Deus diz ainda que nós devemos ser sóbrios e vigiar. Ser sóbrio fala de você ser lúcido, você estar apercebido de tudo que está acontecendo ao seu redor, não ser uma pessoa ingênua para com as circunstâncias, perceber a ação do inimigo, que é o diabo, nosso adversário, diante das lutas, e sermos vigilantes para com as artimanhas do diabo, porque a Bíblia diz que ele é o nosso adversário, e não só isso, ele anda ao nosso derredor, de acordo com esse texto. Ele é como um leão que busca nos tragar, que busca nos devorar, mas a palavra de Deus diz que o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória,
Depois de nós termos sofrido um pouco, com certeza Ele irá nos abençoar. Aqui a Bíblia diz que Ele irá nos aperfeiçoar, nos confirmar e nos fortalecer. Aperfeiçoar, porque através da disposição de lutar, da disposição de perseverar, nós somos aperfeiçoados. Confirmar, porque tudo aquilo que nós precisarmos, que nós necessitarmos e desejarmos, Ele vai confirmar em nossa vida e vai nos fortalecer diante das batalhas. Mas aqui diz também que nós precisamos resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo na vida de outros irmãos do mundo. Muitas pessoas nesse exato momento estão sofrendo todo tipo de circunstâncias por causa do amor a Deus. E conosco não é diferente. A Bíblia diz que no mundo, Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. E isso é um fato. Mas se nós queremos vencer, nós temos que resistir firmemente. Então aqui esse texto diz que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Temos que ser sóbrios, vigilantes diante das artimanhas do inimigo. Resistimos através da fé e por fim nós seremos confirmados e fortalecidos por Deus. Sabe, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa ter forças nesses dias para vencer todas as circunstâncias que advêm contra você. Que Deus te abençoe.